seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje é para comentar a segunda bateria de testes da pré-temporada de 2024, pois agora é só ação na pista depois desse teste do Qatar, 2 dias de teste do Qatar, e a Ducati segue muito bem, obrigado, depois do teste na Malásia. Agora Pecco Bagnaia liderou o teste na Malásia, lidera também agora no Qatar, recorde da pista com 8 décimos na frente, a primeira volta em 1,50 da história do circuito de Lusail, com Enea Bastianini em segundo, dobradinha aí da equipe de fábrica da Ducati. Marc Marques conseguiu um quarto lugar, ele que terminou em 16º o primeiro dia, mesmo caindo e mesmo tendo um problema mecânico no segundo dia. A Aprilia também surpreendeu, o KTM deu uma escondida de jogo, e as japonesas ficaram um pouco para trás, perto do que a gente tinha visto na Malásia, principalmente a Honda, ficando do 17º ao 20º lugares. Enfim, vamos falar desse treino, vamos falar de muita coisa que aconteceu aí nesses últimos 2 dias. Mas antes disso, obviamente, vamos passar aqui o resultado do treino, combinado de 2 dias. Na verdade, o segundo dia foi bem mais rápido que o primeiro, que a pista ainda estava um pouco suja, para não dizer imunda, né? Pecco Bagnaia ficou com 1,50,952, novo recorde da pista. Depois o Enea Bastianini, 120 milésimos atrás. Aleix Espargaró bem aí na primeira Aprilia, que ele entendeu muito melhor aí do que os seus companheiros de equipe, vamos falar disso também. Marc Marques na 4ª posição. Marc Marques é aquela história, nunca parece que tá tão bem e depois chega no fim da pré-temporada, ele sempre arruma uma volta, uma história que se repete ano a ano aí com o Marc Marques. Depois Raul Fernandes, uma grata surpresa na 5ª posição, Maverick Vinhares em 6º, Jorge Martin teve problemas aí, no último dia de treinos acabou encontrando um problema de vibração no pneu traseiro, 7ª posição. Depois Fábio Di Giannantonio, também outra surpresa da pré-temporada, em 8º, Brad Binder e o Marco Bezzecchi aí terminando na 10ª posição, a primeira Yamaha, Fábio Quartararo apenas na 14ª posição, o primeiro a não estar no mesmo segundo do Pecco Bagnaia. Depois a melhor Honda, Johan Zarco, 17º, 1,2 atrás do Pecco Bagnaia, ele que caiu no finalzinho do treino, portanto um treino difícil aí para as marcas japonesas. Antes de começar a falar do teste, quero agradecer muito a você que entra aqui no canal, você que frequenta aqui o canal. O vídeo do primeiro teste foi muito bem, passamos 8 mil inscritos aqui, então muito obrigado. Obrigado especial hoje para o Felipe Diniz, ele veio pedir um abraço aqui para mim no meu Instagram. Nós nos conhecemos aí em Interlagos, na última corrida aí da Stock Car do último ano. Enfim, valeu a força, Felipe, valeu a força a todo mundo, na verdade, que tá ficando bem legal. Muita gente chegando no canal. Fico muito feliz que vocês curtam esse conteúdo. Mas enfim, vamos falar do teste do Qatar, mas antes da gente falar dos pilotos, vamos falar das condições do teste do Qatar. Um teste que começa no meio da tarde e se estende aí até a noite, até mais ou menos a hora da chegada da corrida da MotoGP. Enfim, a gente tá falando do deserto, a gente tá falando do Qatar. É uma pista que tem uma janela de temperatura aí durante um período muito curto do dia, na verdade. Começa muito quente, de repente ela entra numa janela boa e de repente ela esfria demais. E aí você começa a ter problemas com umidade e problemas com a falta de temperatura, o que acaba ocasionando quedas. Por isso tantos pilotos acabaram caindo no fim desses 2 dias, exatamente pela falta de temperatura e pelo fato da pista no primeiro dia também tá verde um pouco. Fazia muito tempo que ninguém andava competitivamente nessa pista, muita poeira, obviamente, estamos falando do deserto, a própria sujeira, os pilotos desistiram de fazer long runs no primeiro dia. O Pecco Bagnaia falou que ele estava melhorando o tempo de volta, mas ele não sabia se era a pista que estava melhorando ou se os acertos que eles estavam fazendo na moto eram o que estava fazendo a moto mais rápido. Onde eu quero chegar, o Qatar não é o melhor lugar para você testar, para você fazer uma pré-temporada, por conta exatamente da temperatura e por conta das condições da pista, né? A temperatura, a MotoGP inclusive já adiantou a largada em 2 horas, se não me engano, de 2017 para 2018, a largada de todas as categorias, lembra? Todos corriam à noite. Hoje a Moto 3 corre no fim da tarde, a Moto 2 corre no lusco-fusco ali e a MotoGP só corre à noite, então é um lugar que existe esse risco. O que eu quero dizer é: tome muitos dos resultados que aconteceram aqui com uma dose de sal. Malásia era mais consistente, apesar de, enfim, no fim e no começo do dia a gente ter temperaturas melhores, mas era mais consistente do que é no Qatar. Enfim, a Ducati tá indo muito bem, validou tudo que tinha testado no primeiro teste, motor, aerodinâmica, vem para a temporada muito bem preparado, liderou todos os dias de pré-temporada. E 3 desses dias, né, o último dia na Malásia e os 2 dias no Qatar, foram liderados pelo Pecco Bagnaia. E agora destruindo, aniquilando o recorde da pista, 8 décimos. Foi uma corrida que, lembre-se, aconteceu em outubro, novembro do ano passado. 8 décimos é bastante coisa. A aerodinâmica fez a moto ser mais estável em curvas, em freadas. O Ducati ainda tentando trazer um motor um pouco mais dócil, mudou o escapamento, novos ajustes eletrônicos. Tudo isso deu muito certo para o Pecco Bagnaia e aparentemente também deu muito certo para o Enea Bastianini. Obviamente o Bastianini é um piloto bom tanto na Malásia quanto
no Qatar, são 2 pistas nas quais ele já venceu, mas eu acho que consistentemente ele parece muito melhor do que ele começou no passado. Pode ser que esse ano ele deu uma complicada aí na vida do Peco, salvo aí qualquer problema físico, que foi o que aconteceu no ano passado. Já o Jorge Martin falou principalmente da carga aerodinâmica que eles estão tendo na traseira, falou que a traseira colou muito mais no chão, e ele reclamou de vibração do pneu traseiro no último dia do teste, né? Volta aí, tudo que aconteceu na corrida do Qatar do ano passado aí, problemas no pneu traseiro. Mas nesse caso acho que foi um acerto errado, mas ele não pareceu muito satisfeito aí depois desse último dia. Enfim, obviamente ele gostaria de ter terminado mais à frente como ele terminou na Malásia, quando ele foi segundo, terminar em 7º para o Jorge Martin. Realmente o Jorge Martin, que no fim do ano passado a gente viu como isso era um objetivo dele, né, de terminar toda a sessão na frente, ele era obcecado por isso. Foi inclusive, na minha opinião, um dos erros dele. Terminar mais atrás para ele, realmente, psicologicamente, deu para ver que o cara ficou um pouco abalado. E só antes da gente continuar, um parêntese, né? A Michelin falou que para esse ano vai continuar aquela pressão mínima de pneus, tanto na frente quanto atrás nas corridas, tanto a corrida normal quanto a sprint, mas que nesse ano a pressão mínima caiu, não é mais 1.88 bar no pneu dianteiro, vai ser 1.80 bar no pneu dianteiro. Mas os pilotos vão ter que ficar com essa pressão de pneu, pelo menos 60% da corrida. No ano passado era 50%, você se lembra, o que aparentemente deixa um pouco mais leniente essa regra. Acho que a gente não vai ter tantas punições como a gente teve no ano passado, inclusive o Fábio Di Giannantonio perdeu o pódio na última corrida, você se lembra exatamente por isso, mas enfim, algo aí pra gente ficar de olho. Já no pneu traseiro segue sendo 1.70 bar a pressão mínima, mas a principal é no pneu dianteiro. Mas vamos falar do Marc Marquez. O Marc Marquez, muita gente dizia que ele podia estar escondendo o jogo no teste do Qatar, mas ele disse desde o início desse teste que não era o caso. Fez o 4º tempo, apesar de ter sido o 16º no primeiro dia. O primeiro dia foi bem complicado para ele, mas ele fez o 4º tempo mesmo com uma queda no fim do segundo dia e mesmo tendo um problema, mais um problema mecânico. A gente lembra que o Marc Marquez no primeiro dia de pré-temporada teve 4 problemas mecânicos na Malásia, mas teve um exatamente agora no Qatar. Mas ele falou que foi um problema mecânico pequeno e que eles consertaram rapidamente, ele voltou para a pista. Aparentemente melhorou essa questão aí que ele tinha de time attack, né, de simulação de classificação, conseguiu essa volta, esse 4º lugar, mas ainda precisa melhorar, diz que precisa melhorar. Condução na Ducati, ainda não se entendeu bem com a moto, apesar de estar mais solto e mais confortável no seu estilo de guiado. E ele baixou as expectativas, obviamente, né, depois do primeiro dia. Ele disse que não se vê lutando por vitórias, não se vê tão bem ainda, mas nesse segundo dia ele diz que pode lutar por um top 5 na primeira corrida. Eu, sinceramente, Marc Marquez é uma coisa que nunca dá pra saber se ele tá falando sério ou se ele tá blefando, mas eu diria que o Marquez não corre pra chegar em quinto, cara, ele corre sempre pra ganhar. Esse era o problema dele no ano passado, por isso que ele caiu tantas vezes, e aí ele vai pra cima, acho que desde o início da temporada, mas eu acho que ele vai marcar com asterisco, principalmente a etapa de número 3, que é em Austin. Tudo bem, Qatar é uma pista que ele não vai tão bem, o Qatar eu acho que é a pior pista do Marc Marquez. Eu acho que, se não me engano, se a gente for pegar o calendário de 2013, o calendário de todos esses anos, assim, as corridas que não saíram do calendário, o Marquez, talvez o Qatar seja a corrida que tenha o pior retrospecto. Ele ganhou apenas uma vez em 2014, quando a moto dele era muito dominante, né? Tem outras pistas, aí, até como Malásia, ele ganhou só em anos que a moto dele era dominante, né? 2014, 2018, né? Ali no fim do ano. 2019 ele venceu na Catalunha, e também em 2014, apenas em anos que a moto era dominante, mas no Qatar ele venceu uma vez só. Então, Qatar, estatisticamente, é a pior pista para ele, e mesmo assim ele ficou a 383 milésimos do Pecco Bagnaia numa simulação de classificação, ou seja, não é nada mal. O Frank Carchedi, que é o chefe de mecânicos no Marquez, disse que de 3 a 4 corridas ele espera o Marquez conseguindo usufruir do melhor da moto, 100% aí em termos de estilo de pilotagem, mas eu diria que a corrida de Austin, de repente, das primeiras 2, o Marquez pode não estar tão bem, pode não conseguir andar no nível do Bagnaia, andar no nível ali do Martin, mas eu acho que Austin, de repente, ele conseguindo pelo menos uma vitória, né, nesse final de semana, ele chega na Europa brigando pelo título, e eu acho que esse é o foco dele. Eu acho que essa corrida 3 em Austin ela vai ser muito importante para o Marc Marquez. Obviamente, você sabe, o Marc Marquez venceu 7 vezes em Austin, 6 dessas vezes seguidas, então é a pista dele. Mas para terminar de falar do Marquez, uma coisa interessante que ele falou depois do primeiro dia de teste, exatamente na direção de frear um pouco o avanço da MotoGP. A MotoGP está ficando cada dia mais rápido, muitos recordes estão sendo batidos todos os anos, o que mediaticamente é legal, obviamente, porque as motos estão ficando mais rápidas, mas em termos de segurança, a MotoGP está chegando num limite aí, passando os 360 km por hora. Se a gente for ver em 10 anos aí, as motos ganharam
até mais do que 20 km por hora. As motos melhoraram muito, mas as pistas nem tanto, e o corpo humano é o mesmo. Então acho que a MotoGP tá puxando um pouco aí dessa sorte. Ano passado nenhuma corrida teve todos os pilotos no grid. O Marques exatamente falando que a MotoGP deveria para ontem diminuir a aerodinâmica nas motos e diminuir a velocidade das motos exatamente, porque pela TV você não consegue ver se os pilotos estão indo a 360 ou 340 km por hora. Enfim, achei interessante ele falar isso, principalmente porque a gente não aconteceu um acidente muito sério ainda. Vai ser uma pena se a MotoGP só agir no momento que acontecer algum acidente muito sério. Tá marcado para 2027, né? Novas regras com menos aerodinâmica, né? Ou com sem aerodinâmica nas motos e motos mais lentas, mas eu acho que 3 anos corridos inteiros com essas motos, do jeito que elas estão correndo, com as asas, com a turbulência, em pistas como Mugello, como Red Bull Ring, eu ainda acho um pouco temeroso. Temos que falar também da Aprilia, que colocou o Aleix Espargaró na 3ª posição nesse teste. A Aprilia que foi a mais inovativa, eu diria, no conceito aerodinâmico, que viu ali o difusor soprado deles no primeiro teste, eles seguiram usando aí nesse segundo teste, ali com aquele difusor exatamente por baixo ali da rabeta da moto, mas com toda essa aerodinâmica, com todo esse downforce, o Aleix disse que essa moto talvez seja uma das mais difíceis que ele já guiou, moto muito pesada em mudanças de direção, talvez isso tenha a ver com esse difusor soprado, né? Eles falando que a aderência traseira realmente aumentou muito com essa novidade. Mudança de direção difícil, mas a rigidez da moto foi alterada, a moto em geral está mais leve no peso, né? Não na mudança de direção, obviamente está mais pesado em termos aerodinâmicos, mas mais leve na balança. Enfim, a Aprilia pode sair muito feliz desses dois testes, porque são pistas diferentes e o Aleix sempre teve ali, né? Teve no top 5 na Malásia e teve agora no top 3, só atrás das duas Ducati de fábrica nesse segundo teste. Uma validação aí para a Aprilia nesse início. O problema é que é o velho problema da Aprilia, né? A gente comentava isso há uns 2 anos atrás, do Aleix ser realmente o capitão dessa moto, ser o ponto de referência dessa moto. Os outros pilotos não se deram tão bem quanto o Aleix, né? Uma vez que Viñales conseguiu um bom tempo no final, mas não fez uma pré-temporada muito consistente, eu diria. A moto 2024 tá mais complicada para ele, e o Viñales, a gente tem que lembrar que o Viñales, ele é o leão de treino, né? Ele é o cara que sempre lidera teste, ele é o cara que sempre lidera treino livre, e ele não conseguiu chegar na frente em nenhum dos dias de teste. Isso é um pouco preocupante, e preocupante também o Miguel Oliveira, que foi o outro piloto que andou com a moto da Aprilia 2024, andou muito mal, ficou em último, só na frente dos pilotos de teste no primeiro dia desse teste do Qatar. Nesse segundo ele conseguiu colocar uma volta ali, subiu para a 12ª posição, mas ele não me parece assim muito satisfeito com o trabalho, né, pelas declarações dele. Ele tá tranquilo, mas ainda não chegou no ponto da moto. O Raul Fernandes está usando a moto de 2023, o Miguel Oliveira não foi tão bem, o Raul Fernandes ficou na 5ª posição, terminou esse teste no top 5, e temos que falar do Raul Fernandes, né? Foi uma boa surpresa depois do que aconteceu na Malásia, quando ele caiu, machucou o quadril, foi correr ainda com dores agora nesse teste, tinha 3 fraturas aí entre quadril e pelvis, fraturas que não eram exatamente muito sérias. Ele pôde ir para a pista, mas mesmo assim correu com dores e mesmo assim ficou na 5ª posição. Dá para tirar o chapéu aí pro Raul Fernandes. Um pouco da KTM, a KTM não mostrou muito potencial, né? E o Binder também é um piloto que, como eu falei no primeiro vídeo do teste da Malásia, ele não é um piloto que dá muitas entrevistas boas, né? Ele nunca é muito assertivo no que ele fala, portanto não dá para saber muito onde está a KTM. O Jack Miller, nos 2 dias que ele foi puxar, ele acabou caindo no final dos 2 treinos, mas para muita gente o Brad Binder fez uma boa simulação de corrida. Vamos ver, né? No ano passado a KTM também fez uma pré-temporada meio esquisita e o Binder ficou em 4º no campeonato. O Binder venceu a sprint na segunda corrida, exatamente na Argentina. O Jack Miller, se não me falha a memória, foi o mais rápido no primeiro dia de treinos em Portugal, que foi a primeira etapa. Então a KTM ela nunca dá muito nas vistas, como se diz, na pré-temporada, então vamos ficar de olho neles quando começar a temporada de fato. Pedro Acosta seguiu impressionando, fez simulação de corrida também, a 2-3 décimos aí do tempo do Fábio Giannantonio, que foi o vencedor da corrida do ano passado, 2-3 décimos por volta, o que é muito bom. Ele fez 73 voltas no primeiro dia, 72 no segundo. Foi o piloto que mais deu voltas, se não me engano, acho que no apanhado dos 2 dias certamente foi ele. Ele não deu mais voltas no segundo dia, exatamente porque o Augusto Fernandes deu mais de 80 voltas. Mas é isso, e o Acosta é bom também no Qatar, ele foi pro pódio, você se lembra, a primeira corrida dele chegou em segundo, e na segunda corrida ele, você se lembra com certeza, ele saiu do boxe e venceu
segunda corrida dele no Mundial, então é um lugar que ele vai muito bem. Diria que a estrelinha da pré-temporada certamente é Pedro Acosta, mas eu daria outra estrelinha também para Fábio de Gianantonio, que andou sempre na frente do Marco Bezzecchi, se deu muito bem com a moto de 2023, meio que chega onde ele terminou o ano passado. É uma surpresa porque a gente viu 1 ano e meio do Gianantonio só fazendo número na MotoGP e agora ele tá começando a andar bem. E o Marco Bezzecchi, eu diria que o contrário, né? A surpresa negativa dessa pré-temporada, sempre andando atrás do Gianantonio, não se entendeu muito bem com o estilo de pilotagem da moto 2023 da Ducati. Com sensações complicadas, né? O feeling que os pilotos tanto falam, principalmente frenagens sob inclinação, o Marco Bezzecchi não tá tão bem. Vamos ver o que ele pode fazer até a primeira corrida. Tanto o Bezzecchi e o Oliveira, eu diria, que são as duas surpresas negativas aí desse teste, eu diria, da própria pré-temporada. Agora vamos para a rabeira do grid, né, onde estão as montadoras japonesas, quem diria. Fábio Quartararo apenas na 14ª posição, mais de um segundo, como eu disse, do Pecco Bagnaia. A Yamaha ganhou velocidade, tá com um ritmo de corrida bom, mas está faltando aderência, uma coisa que o André Dovizioso falava lá atrás, né, em 2012, né, que faltava aderência traseira para a moto, que a moto não consegue virar bem no início da vida de um pneu. O Dovizioso falava isso, a aderência traseira não estava legal, e o Fábio Quartararo está exatamente reclamando da aderência traseira da sua moto. A diferença entre o pneu usado e um pneu novo, por algum motivo na Yamaha, ela é de apenas 2 décimos, 2, 3 décimos, segundo disse o Quartararo. Faz ele ter um bom ritmo de corrida, mas hoje em dia, com as asas e os pneus no limite, você tem que se classificar bem para fazer boas corridas. Então, o Quartararo está realmente temendo por isso, apesar de ter um bom ritmo de corrida, temendo por como vão ser as classificações da Yamaha. Para a sorte dele, o Máximo Bartolini, que é aquele engenheiro da Ducati que eu falei que virou o diretor técnico da Yamaha, eu falei exatamente no vídeo do primeiro teste, ele sempre foi um engenheiro especialista em pneus, então talvez ele seja o cara certo para extrair esse problema, quadro aí da Yamaha. O Quartararo falou muito bem do Bartolini durante esse teste, falou que ele é muito mais reativo do que eram os japoneses. Tem um problema, ele já reage, vai atrás, não busca tanta validação quanto os japoneses buscavam validação. Ele é um cara mais reativo, foca no problema logo para resolver ele, uma mentalidade europeia, diferentemente da mentalidade japonesa, que acabou jogando tanto a Yamaha contra a Honda para trás. O Quartararo certamente gostaria de virar em 1,51 na corrida do Qatar do último ano. O problema é que agora a Ducati já está virando em 1,50. Então, tanto a Yamaha contra a Honda, elas estão alguns passos atrás da Ducati e eles precisam melhorar isso, e nada melhor do que reagindo a esses problemas. Tá aí, o Bartolini é uma das peças-chave aí para a Yamaha, para convencer o Quartararo a ficar na equipe. O Quartararo que está com o futuro totalmente em aberto. A Yamaha que no outro teste testou uma asa traseira horizontal, dessa vez trouxe a sua asa estegossauro com 3 ali, aletas na rabeta da moto, diferentemente do que aconteceu na Malásia. E também trouxeram, a Yamaha mudou muito o motor, né? O motor ficou mais forte e eles trouxeram um escapamento maior para esse teste. Testaram o segundo dia inteiro com um escapamento maior, as 4 motos, né, as 2 do Rins e as 2 do Quartararo, ou seja, tentando aí, normalmente quando você traz escapamento grande é para tentar deixar o motor um pouco mais dócil, né, de tirar um pouquinho de potência, aumentar a dirigibilidade. Então, provavelmente era isso que eles estavam atrás. Agora, a grande incógnita é o Rins ainda. O Rins parece que não tá 100% ainda da sua contusão em junho em Mugello. Ele chegou a dizer em Sepang, eu não falei do Rins no vídeo de Sepang, mas ele chegou a falar, vocês não sabem quanto metal eu tenho na perna até agora. E teve um vídeo que a Yamaha postou no Instagram que ele apareceu com uma faixa ali ainda na parte de baixo da perna. Ou seja, pode ser que o Rins não esteja 100% ainda, apesar de ter todo esse tempo aí de recuperação. Já no caso da Honda, a Yamaha ainda tem uma luzinha no fim do túnel, né, pelo que a gente viu nesse teste, mas a Honda, começando pela demissão aí do seu diretor-geral, Tetsuhiro Kuwata, que vai sair, vai trabalhar nos carros da Honda, foi realocado, né, no caso não foi demitido, trabalhando na divisão de carros da Honda, fica até 1º de abril, e o novo diretor-geral vai ser o Taishi Honda, que vem exatamente do off-road, né, vem do Dakar, dessa divisão. Enfim, mais uma cabeça aí que cai nessa estruturação da Honda, mas quando chove nunca é garoa, né, como dizem. Tanto o Juan Mir quanto o Luca Marini tiveram problemas estomacais aí nesses 2 dias de teste no Qatar. O Mir deu uma saída no segundo dia, voltou pro boxe e simplesmente foi vomitar
porque não estava passando bem. A Marini estava mais doente no primeiro dia. A Honda testou uma nova asa traseira dupla aí para dar mais downforce atrás, mas no fim das contas não deu muito certo, né? O Zarco foi o 17º, o Nakagami 18º, o Miro 19º e o Marini 20º, ou seja, eles foram muito mal nesse último dia de teste, ninguém conseguiu uma boa volta no fim das contas, inclusive o Zarco e o Miro acabaram caindo no final, as 4 motos estavam andando junto no final do treino e tentando fazer provavelmente uma simulação aí de corrida, e o Zarco e o Mir caíram, portanto essa tentativa de dar um feedback melhor na frente pode ser que ainda não esteja no ponto, a sensação na frente segue sendo um problema da Honda, terminaram o teste apenas na frente aí do Augusto Fernandes, que também foi outra decepção aí desse teste. Dos 2 testes ele ficou muito atrás, ele só ficou na frente dos pilotos de teste e a Honda ficou na frente dele. Então é um momento complicado para a Honda, vai começar a temporada um pouquinho atrás, mas vamos ver. Enfim, o Michele Pirro fez mais uma vez o teste pela Pramac, o Franco Morbidelli. Como você sabe, teve aquele acidente em Portimão e apesar de ter ido para o Qatar, ter ido acompanhar ali os testes, foi lá fazer o vídeo promocional, aí provavelmente o Open Titles da MotoGP para a primeira corrida, mas ele foi vetado aí pelos médicos aí por não poder sofrer outro acidente por conta do problema cerebral que ele tem. A Pramac que vai apresentar sua moto na quarta-feira, agora sem ser nessa, na outra, exatamente no Bahrein, onde a Fórmula 1 vai fazer sua primeira corrida. Eles vão aproveitar a Fórmula 1 para fazer a apresentação lá no Bahrein. Enfim, uma pena para o Morbidelli, mas foi assim que começou a temporada dele. Bom, mas é isso, por esse vídeo é isso aí, falei bastante de novo, como falei no outro vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se informado antes dessa temporada. Teremos ainda mais vídeos antes da temporada aí, na próxima segunda e depois na outra segunda ainda, comentando aí tudo que vai acontecer aí nesse ano aí, as nossas expectativas aí para esse ano. E é isso, se você gostou, considere o like, considere se inscrever aqui nesse canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê próxima. Um abraço, valeu!